outros aqui hoje, irmão, sentindo a presença do meu Senhor aqui nessa casa. Não tem como você não entrar aqui e não sentir a presença, a graça de Deus que repousa sobre este lugar. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. Livro de Salmos. Eu quero ser fiel àquilo que o Senhor falou ao meu coração. Enquanto você encontra, eu quero externar minha gratidão ao Senhor por essa oportunidade, pelo privilégio de estarmos aqui hoje. Porque você ter deitado no dia de ontem, levantado nessa manhã, é um privilégio de você estar aqui para adorar Jesus. A Ele seja honra, a Ele seja glória, a Ele seja todo o nosso louvor e adoração. Louvo a Deus pela vida da pastora Cláudia, pastor Luciano. Deus abençoe por essa oportunidade, pela confiança de mais uma vez poder estar aqui. Deus abençoe a todos que estão à minha retaguarda, Jéssica. Glória a Deus, Deus abençoe a todos. Salmo 142. Todos encontraram, amém? É uma manhã de clamor. E ontem ainda eu conversava com os pastores amigos e dizia para eles que esse mês de maio tem sido um mês onde as igrejas estão no mesmo propósito de clamor. Essa é a sexta igreja que eu venho ministrar nesse mês, somente nesse tema, clamor. Lá na nossa congregação, sou a missionária Vanessa, dirijo uma igreja ali em Cumbica, Guarulhos. E nós estamos ali todas as quintas-feiras, quinta-feira do clamor. Porque o clamor, ele ainda tem poder de abrir os céus sobre a tua vida, sobre a tua casa. Aleluia. E o Senhor colocava esse texto no meu coração. Salmo de 142. E o Senhor nessa manhã também confirmara já aqui. Diz assim: com a minha voz clamei ao Senhor. Com a minha voz supliquei ao Senhor. Derramei a minha queixa perante a sua face. E expus-lhe a minha angústia. Quando meu espírito estava angustiado em mim. Então conheceste a minha vereda. No caminho em que eu andava, esconderam-me um laço. Olha para a minha direita e vê. Não há ninguém que me conheça. Refúgio me faltou. Ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei e disse: tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Você pode sentar adorando ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Queridos, antes de nós entrarmos aqui no texto, com a permissão da pastora, eu quero apresentar aos irmãos. Faz um ano, rapidinho aqui, agora que eu perdi meu esposo, meu primeiro marido, meu primeiro namorado, meu noivo, meu esposo, pai dos meus filhos, companheiro de ministério. Dirigíamos uma obra ali em Guarulhos. Agora em agosto vai fazer 20 anos. Inclusive a Jéssica vai estar lá adorando Jesus. E ele era escritor. E ele deixou alguns livros, né, alguns materiais. Um legado de conhecimento. E eu tenho ainda 4 exemplares aqui, dos que sobraram.
Eu tinha outros livros também. Ele escreveu Os Segredos da Escatologia, Pérolas do Novo Testamento, Pérolas do Antigo Testamento e 7 Marcas de um Amigo Verdadeiro. Todos prefaciados pelo pastor Napoleão. E só sobrou esses 4. Aliás, tinha 5, mas aí eu abençoei o Uber com 1. Jesus faz essas coisas, né, pastora? A gente está ali vindo e conversando com ele ali. O Senhor me direcionava para abençoar ele com um exemplar. E aqui sobraram 4. 7 marcas de um verdadeiro amigo. Você quer saber quem é seu amigo de verdade? Nos procure ali e abençoe a nossa vida com esses 4 livros, amém? O valor é R$40. E você vai estar abençoando a minha casa, a minha família. Só sobrou esses, amém? Deus abençoe os irmãos. Queridos, esse texto a qual nós lemos, um salmo muito conhecido, e fala de Davi. E nós já ouvimos falar de Davi aqui nessa manhã. Esse salmo escrito por Davi quando fugia da perseguição de Saul. Esse salmo, ele é uma oração, um clamor onde Davi expressa a sua angústia, aonde Davi ele expressa ao Senhor aqui as suas queixas, as suas dores. Ele derrama ao Senhor, ele se derrama perante o Senhor em oração. E esse salmo ele foi escrito num ambiente de caverna. Essa caverna que tinha o nome de Adulão. E Adulão significa justiça do povo, refúgio, esconderijo. E é nessa caverna de Adulão que Davi agora, em um momento de perseguição, em um momento de fuga, ele vai se esconder. E se você quiser levantar a tua mão nessa manhã para receber, eu já quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Nessa manhã, Deus, ele tem refúgio. Nessa manhã, Deus tem justiça. E nessa manhã, Deus tem esconderijo para quem veio se esconder no lugar secreto. O Salmo 142 serve como um lembrete do poder da oração. Porque esse salmo ele vai retratar um momento doloroso, uma fase difícil que Davi estava enfrentando. Que era na caverna de Adulão, 1 Samuel 22. Exatamente, o filho de Jessé agora se encontra acuado, deprimido, desamparado. Davi agora está se sentindo que a sua alma estivesse numa prisão. É nesse cenário cinzento, é nesse cenário de abandono, é nesse cenário de solidão, é nesse cenário de caverna, de fuga, porque estavam tramando, querendo matar Davi. Saul, por não aceitar perder o seu trono, porque Deus rejeitou a Saul, Saul agora é arrancado do trono. Deus escolhe Davi. Não só Deus escolhe Davi, como o povo também escolhe. E isso se acende uma ira no coração de Saul. Se acende um ciúme, uma inveja no coração de Saul. E ele começa agora a perseguir a Davi. Começa a tentar contra a vida de Davi. A Bíblia vai dizer que por diversas vezes Saul ele arma armadilhas, ciladas para matar Davi, para tirar a sua vida. Uma certa feita, ele lança diante de Davi uma lança, tenta cravar uma lança em Davi.
Davi, ele se esquiva. Davi foge. E é nesse cenário que agora Davi, ele ergue a sua alma para clamar ao Senhor por uma intervenção. Porque Davi agora ele vai dizer: com a minha voz clamei ao Senhor. Clamar é gritar em voz alta. Orar é um diálogo, é uma conversa com Deus. Só que Davi agora, um homem de oração, um homem que conhecia Deus, tinha intimidade com Deus. Porque tem momentos que você vai orar, você vai buscar. Eu sinto a presença dele aqui. Tem momentos que você vai ver na sua vida que você vai dobrar o joelho, você vai conversar, falar com o Pai. Mas tem circunstâncias que é necessário você gritar, você clamar. Porque orar é diferente de clamar. Clamar é gritar em voz alta, é suplicar. E Davi, ele estava vivendo essa fase. Davi agora ele se encontra dentro de uma caverna, escondido, fugindo. E ele começa a gritar, a clamar, a suplicar ao Senhor. Porque tem momentos na nossa vida que vai ser necessário a gente gritar. Evangelho de Marcos capítulo 10, 46. A Bíblia vai dizer que na beira do caminho tinha um homem, um cego, que estava lá na beira do caminho, desamparado, abandonado, sozinho, precisava de pessoas para carregar ele. Ele ouve dizer que Jesus iria passar. Só ele sabia o que ele necessitava. Ele precisava de uma intervenção divina. Ele começa a clamar porque ele ouve dizer que Jesus estava passando. E ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi. O texto vai dizer que ele clama, ele grita em voz alta. Porque só ele sabia o que ele precisava. E Davi estava nessa mesma situação. Só ele sabia o que ele estava passando, vivenciando dentro daquela caverna. E ele começa a clamar ao Senhor. E nós aprendemos algumas lições aqui. Em primeiro lugar, a quem ele clama? Ao Senhor. Davi está em uma caverna física e emocional, vivendo talvez uma das maiores crises existenciais que ele podia estar vivendo. Ele estava vivendo uma crise existencial. Davi estava em uma caverna física e emocionalmente, porque ele estava preso geograficamente dentro de uma caverna, mas emocionalmente ele também estava preso. As suas dores, as suas angústias, a perseguição, aleluia, fez com que Davi se sentisse oprimido, desamparado, cansado, afligido. Ele estava emocionalmente preso. Ele estava sentindo que a sua alma estava presa. E quantas das vezes nós nos encontramos assim? Quantas das vezes estamos vivendo circunstâncias, crises existenciais, que nos prende fisicamente e emocionalmente. Mas nessa manhã, o Senhor ele me trouxe aqui para dizer que essa manhã, o teu clamor vai fazer a tua alma sair dessa prisão. O teu clamor vai fazer a tua alma sair desta prisão. Ele não encontra apoio nos homens. Davi ele não encontra apoio em pessoas, mas ele busca o Yahvé, ele busca o grande eu sou, ele busca o Jeová Jireh. Ele está buscando aqui, aleluia, o socorro dele não é nos homens, mas é naquele que tudo faz, tudo pode. É no Deus que ele conhecia, o Deus que quebra o arco e corta a lança.
presença. É o Deus que Davi está buscando. Ele não está buscando em homens, mas ele está clamando aquele que pode, aleluia, mover o céu a favor de Davi. Quando não havia ninguém na caverna buscando a sua morte, Davi estava fazendo o quê? Clamando. Enquanto ele estava escondido na caverna e estavam buscando a morte dele, ele estava o quê? Clamando. Aí essa madrugada, 00:40, quando eu estava orando, falando com o Senhor e meditando nessa palavra, eu até anotei aqui para não esquecer. O Senhor falava comigo: caverna não é lugar de desistência, é lugar de retomada. Ei, caverna não é lugar de desistência. Caverna é lugar de retomada. Porque Davi estava ali naquele momento, mas haveria uma retomada. Levanta a tua mão nessa noite que eu quero profetizar. Esta caverna que você está vivendo, esta caverna que você entrou para se esconder, para se refugiar, Deus está dizendo para alguém aqui: não é desistência, é lugar de retomada. Porque caverna é um período. Caverna é um período de buscar a Deus. Caverna é um período de buscar a Deus. Segundo lugar, como ele clama. Davi vai dizer: derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Davi, ele tem uma bagagem, um molho de queixas. Davi está ali dentro daquela caverna com uma bagagem cheia de lamentações. Davi, ele está ali dentro daquela caverna, minha amiga pastora Cláudia, com muitas queixas. Ele é um homem que está com a sua alma perturbada. Não tem ao seu redor qualquer ouvido humano disponível ou sensível para ouvir. Ele só tem o Senhor como seu auxílio. Ele não tem ouvidos de amigos ali para ouvir. Ele não tem apoio de ninguém ali naquele momento de caverna para ouvir as suas queixas. Mas ele tem a melhor companhia. Pode não ter pessoas com ele dentro daquela caverna neste momento, mas neste momento de caverna ele tinha quem precisava ter. Ele tinha os ouvidos de quem precisava ter para ouvir o seu clamor, para ouvir as suas queixas. Você entrou aqui nessa manhã dizendo: Senhor, não tem ninguém para me ouvir, não tem ninguém para me escutar, mas o Senhor está dizendo para você aqui: você tem a mim. Dentro dessa caverna você tem a melhor presença. Porque Davi achava que estava ali sozinho dentro daquela caverna, mas o Senhor estava com ele. Preste atenção. Davi, ele não se queixa de Deus. Davi não está se queixando de Deus. Davi, ele está falando com Deus, para Deus. Ele não está se queixando de Deus, mas para Deus. O Warren Wiersbe, um grande escritor, vai dizer que anos depois, Davi entenderia melhor que durante aqueles anos que passou fugitivo, Deus estava preparando, Deus estava treinando Davi para o trabalho que ele iria realizar pelo resto da sua vida. Caverna é lugar de treinamento de Deus. Caverna é lugar de treinamento de Deus. Eu nunca vi ninguém morrer dentro da caverna esperando em Deus, irmão. Eu nunca vi ninguém que está dentro da caverna esperando em Deus, aleluia, se decepcionar, se frustrar.
A palavra tribulação significa entrar num lugar apertado, em apuros. Davi estava passando por um momento apertado. Davi estava em apuros. Só que, quem sabe, Davi estava naquele momento, não estava entendendo o que ele estava vivendo naquele momento, mas era Deus treinando ele para o que iria acontecer lá na frente. Entenda que os salmos não estão em ordem cronológica. Então Davi, quando escreve os salmos que ele escreveu, porque os salmos não é só de Davi, tem outros escritores, outros autores. O Salmo 120, versículo 1, Davi vai dizer: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Davi já tinha passado pela caverna de Adulão. Davi já tinha clamado ao Senhor. Aí ele escreve o Salmo 120, versículo 1, dizendo: na minha angústia. Quem sabe quando ele estava escrevendo este salmo, ele estava lembrando do tempo da caverna de Adulão, pastor. Quando ele estava lá clamando ao Senhor sozinho. Só que agora aqui ele está dizendo: na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Porque Davi sabia que ele tinha clamado ao Senhor, e no momento da sua angústia Deus tinha ouvido o seu clamor e a sua oração. No Salmo 138, 7, Davi vai dizer: andando eu na minha angústia, tu me reviverás. Davi estava na caverna esperando somente alguém entrar e tirar a sua vida, mas no Salmo 138 ele disse: andando eu na minha angústia, andando eu na minha dor, andando eu na minha tribulação, tu me reviveu. Recebe vida aí nessa manhã. Levanta a tua mão, porque eu sinto a presença dele aqui. Ele está dizendo: eu tenho ouvido o teu clamor. Mais tarde Davi descobriria. Mais tarde Davi entender que as passagens estreitas e perigosas normalmente conduz a lugares mais espaçosos e de maiores oportunidades. Todo momento de deserto, de crise, de caverna que você está enfrentando, ou que vai enfrentar, ou que já enfrentou, são fases que Deus estava te treinando para viver algo maior. Aí o Senhor me levou lá em Salmo 118, versículo 18. Oh, Espírito Santo. Salmo de número 18. Salmos de número 18. Versículo 18 ao 19. Aí quando o Senhor me deu esse salmo, me levou até esse salmo, me direcionou, pastora Cláudia. Davi, ele descobriu que aquele momento de perigo, de estreito, de aperto, era Deus preparando Davi para vivenciar lugares maiores. Era Deus levando Davi para vivenciar oportunidades maiores. Aí Davi no Salmo 18 vai dizer: surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxeram-me para um lugar espaçoso. Livrou-me porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, e retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Porque guardei os caminhos do Senhor e não apartei impiamente de Deus. Porque todos os seus juízos estavam diante de mim,
e não rejeitei os seus estatutos. Também fui sincero perante ele, me guardei da minha iniquidade. Portanto, retribuiu-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos perante os seus olhos. Com benigno te mostrarás benigno, com o homem sincero te mostrarás sincero. Davi no Salmo 18, ele está dizendo: surpreenderam-me no dia da minha calamidade. No dia da calamidade de Davi, tentaram contra a vida dele, mas o Senhor foi o meu amparo. Davi está dizendo: quando armaram um laço oculto para me matar, para tirar a minha vida, trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. Oh, quem recebe essa palavra, levanta a mão nessa manhã. Ei, pastora, pastor, no dia da calamidade, no dia da perseguição, ainda que tentaram, ainda que perseguiram, ainda que tentaram contra a vida dele, Davi disse: aleluia, na minha calamidade o Senhor foi o meu amparo. Deixa eu dizer uma coisa para você: no dia da sua calamidade vai faltar ombro. No dia da sua calamidade vai faltar às vezes uma mão. No dia da tua calamidade vai faltar, aleluia, uma palavra amiga. No dia da calamidade pode faltar, aleluia, pessoas, pode faltar amigos, pode faltar família, mas no dia da tua calamidade não vai faltar amparo, não vai faltar amparo, porque Davi disse: o Senhor foi o meu amparo. Deserto não é acidente na vida do crente, irmão. Deserto é a escola superior do Espírito Santo, onde ele treina os seus líderes, os seus soldados. Terceiro lugar, Davi, ele expõe a sua vulnerabilidade. Ele vai dizer no versículo 3: quando meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. Davi aqui, ele está vivendo um estado de esgotamento espiritual. Davi aqui, ele está vivendo em um estado de cansaço. Davi está cansado. Ele está vivendo em um momento de reserva. É como se ele tivesse como um carro andando num tanque vazio. Davi, ele se refugia ali porque ele está cansado espiritualmente. E Davi era um herói? Sim. Davi era um homem de guerra? Era. Davi tinha vivido momentos a qual ele tinha matado o urso, o leão? Tinha. Ele podia ferir, derrubar um gigante, mas ele não estava conseguindo se manter de pé aqui. Porque valente também cansa. Heróis também cansam. E Davi aqui, ele não tem medo de falar para Deus como ele estava. Ele expõe a sua vulnerabilidade. Porque coisa difícil é quando alguém tem dificuldade de expor sua vulnerabilidade. Deus, ele conhece Davi. Deus, ele te conhece. Não esconda de Deus a sua vulnerabilidade. Seja transparente com Deus. Seja sincero. Não adianta colocar uma capa de super-herói, de super-mulher. Nós não somos. Tem momentos que Deus vai permitir que nós entramos numa caverna para nós, aleluia, reconhecer a nossa vulnerabilidade e reconhecer que nós somos dependentes de Deus e necessitamos dele.
que se não for a ajuda de Deus, nem aqui nós estaríamos. Davi não teve medo de expor, de falar: olha Deus, eu estou aqui, dentro dessa caverna, porque o Senhor conhece a minha vereda. O Senhor conhece as tuas veredas. Ele não esconde. No caminho em que eu ando, me ocultaram uma armadilha. Davi vai dizer para Deus. Davi anda em um terreno minado. Davi está andando aqui em um terreno cheio de armadilhas. Ele vai dizer: então conheceste a minha vereda, no caminho em que eu andava, esconderam-me um laço. Davi está dizendo: Senhor, olha os laços que prepararam para mim. Olha as armadilhas que prepararam para tirar a minha vida. E não é diferente na minha e na tua vida. De igual modo nós lidamos na nossa caminhada cristã, na nossa vida com Deus. Nós andamos num terreno minado, aonde a todo momento o adversário da minha e da tua alma vai tentar um laço contra mim e contra a tua vida. Vai colocar armadilhas para fazer você tropeçar. O diabo, o adversário da nossa alma, aleluia, ele ruge como um leão procurando nos devorar. Mas nessa manhã o Senhor me trouxe aqui para dizer que todo laço, toda armadilha que o adversário da tua alma tem tramado, colocou no caminho, nessa manhã o leão da tribo de Judá, ele está se levantando ao teu favor e quebrando todo laço, tirando do caminho toda armadilha. O teu pé não vai tropeçar, o teu pé não vai escorregar, porque o Senhor nesta manhã, aleluia, está dizendo: eu quebro o laço, eu corto a lança, eu caminho contigo. Mas Davi sabia quem estava posta a sua confiança. Davi sabia em quem ele confiava. Davi nos ensina que não devemos esperar da terra que somente o céu pode fazer. Davi nos ensina, eu vou repetir isso aqui para você entender, que nós não devemos esperar da terra o que somente o céu vai fazer. Davi está só, abandonado pelos amigos, desamparado pelas circunstâncias. Ele não tinha onde reclinar a cabeça, nenhuma cabeça disposta a encontrar um lugar para ele. Porque Davi vai dizer: olha para a minha direita e vê, não há ninguém que me conheça. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. Olha o que Davi está dizendo aqui. E os seus inimigos ficaram felizes em ver Davi, o amigo de Deus, sem um amigo sequer ali. O amigo de Deus, Davi era amigo de Deus. Era um homem segundo o coração de Deus. E agora ele estava aqui dizendo: não tinha ninguém para cuidar da sua alma. Não tinha ninguém para cuidar da minha alma. Davi está dizendo para Deus: refúgio me faltou. Quantas das vezes Davi foi refúgio para alguém? Quantas das vezes Davi foi ouvido para alguém? Quantas das vezes Davi amparou alguém? Mas agora Davi aqui estava dizendo para o Senhor: refúgio me faltou. Ninguém cuidou da minha alma. Porque assim, há momentos
momentos que nós vamos vivenciar isso, e eu falo com propriedade. Tem momentos que vai faltar alguém para te ouvir. Tem momentos que não vai ter refúgio para você. Tem momentos que vai faltar ombro, amigo, alguém para te ouvir. Vai faltar, mas deixa eu dizer, é porque Jesus, é porque o Senhor é mau. Não, não é. É porque é necessário. Eleba chore calabara soria. É bem chore calabara soria. É necessário às vezes faltar alguém. Sabe por quê? Porque às vezes nós estamos tão rodeados de pessoas, estamos tão cheios de amigos, que nos impossibilita de ouvir a voz de Deus. Mas quando o Senhor nos leva para a caverna sozinho, nós nos tornamos mais sensíveis à voz de Deus. Nós louvamos aqui nessa manhã. Pode faltar a voz, se eu não te ouvir eu morro, mas se eu te ouvir, aleluia, eu tenho tudo, eu tenho tudo, eu tenho tudo. Oh, eu sinto a presença dele aqui. Davi vai clamar a Deus: tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Davi não encontra nenhum refúgio entre os homens, mas quando ele clama ao Senhor, Davi vai encontrar porção, refúgio, esperança, confiança, porque Davi vai dizer: o Senhor é a minha porção. Então quando você clama a Ele, aleluia, você encontra porção, você encontra esperança, você encontra, aleluia, confiança, porque Ele é a tua confiança. Spurgeon vai dizer: qualquer coisa que nos leva a buscar a Deus é uma bênção. Qualquer coisa que nos leva a buscar a Deus é uma bênção. Se essa prova está te levando a buscar a Deus, é uma bênção para você, não é prova. Se essa circunstância está te levando a buscar a Deus, então não é para te matar, é para te levar mais perto de Deus. Se esse deserto está levando você a buscar a Deus, aliás, este deserto glorifica a Deus, porque é para te levar mais perto dele. E nós aprendemos com Davi que os céus nunca ficam em silêncio para quem clama. O céu nunca fica em silêncio para quem clama. São 7 versículos que Davi vai clamar ao Senhor. Davi disse: tira a minha alma da prisão. Caverna é lugar que sentimos nossa alma presa. Davi, tira a minha alma da prisão. A caverna foi necessária para Davi, porém não era o seu lugar de morada. Preste atenção. A caverna, ela foi necessária, mas não era a morada de Davi, e não era o futuro dele, mas era um lugar de passagem. Essa caverna que você entrou não é a tua morada. Essa caverna que você se escondeu não é o teu futuro. Ela só é um lugar de passagem. Quando Davi ora na caverna, aquela caverna se tornava o tabernáculo de Davi. O tabernáculo de Deus, aonde Deus falava com ele. Aonde pela fé Davi encontrou abrigo. O que para outros era apenas uma caverna, era apenas um esconderijo, para Davi era o lugar aonde ele encontrava o Senhor. Para Davi foi um lugar de encontro com o Senhor. Davi estava sentindo só, mas Deus estava com ele. Caverna foi uma lição para Davi, porque na caverna nós também aprendemos com Deus. Depois que Davi faz essa oração, ele clama ao Senhor, Deus responde à oração de Davi.
E eu quero profetizar sobre a tua vida nessa manhã. Que o céu não vai ficar em silêncio para você. Porque caverna também tem resposta de Deus. Caverna também tem resposta de Deus. Abra sua Bíblia comigo, lá em 2 Samuel, capítulo 22. Valeu a pena Davi entrar na caverna? Valeu a pena Davi se esconder na caverna de Adulão? Lugar de refúgio, lugar de justiça de Deus. Valeu. 1 Samuel 22. Então Davi se retirou dali, escapou para a caverna de Adulão, e ouviram seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para com ele. E ajuntou-se ele, todo homem que achava perto, todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, se fez líder deles. Versículo 4. E trouxeram-os perante o rei dos Moabitas e ficaram com ele todos os dias. Davi esteve no lugar forte. Porém o profeta Gade disse a Davi: não fiques naquele lugar forte, vai, entre na terra de Judá. Então Davi se foi para o bosque de Herete. Caverna tem resposta. Davi precisava passar por essa caverna para ter resposta de Deus. Quando Davi entra nessa caverna e começa a clamar ao Senhor, Deus responde a Davi. A sua família chega ali na caverna ao seu encontro. A Bíblia diz que a sua família vai ao encontro de Davi. Entenda que nessa manhã, essa caverna que você está vendo vai atrair pessoas para perto. Vai atrair a tua família para perto. Vai ter reconciliação dentro da caverna. Dentro da caverna tem restauração. Por quê, Vanessa, restauração e reconciliação? Porque o texto diz que a família de Davi vai ao encontro dele. Quem era a família de Davi? Os irmãos que não aceitaram. Os irmãos que rejeitaram Davi. Os irmãos que desprezaram Davi. Agora estava ali reconhecendo que na vida de Davi havia uma unção. Você está entendendo que toda caverna tem um trabalhar, tem um propósito de Deus? É dentro dessa caverna que vão vir e vão reconhecer que a unção de Deus está sobre a tua vida. Aquele que rejeitou, aquele que desprezou, agora teve que reconhecer Davi. Teve que reconhecer a unção que repousava sobre Davi. Restauração. Dentro da caverna agora, 400 homens vão de encontro a Davi. 400 homens de espírito angustiado. 400 homens desanimados. 400 homens endividados. Irmão, você já está dentro de uma caverna. Você está ali sozinho dentro da caverna. E ainda Deus envia pessoas para você cuidar. Pessoas que vão acreditar na sua liderança. Pessoas que acreditam no seu ministério, pastor. Porque aqueles homens foram ali porque eles acreditavam numa mudança em suas vidas. Eles acreditaram na liderança de Davi. Levanta a tua mão nessa manhã que eu quero profetizar. Deus estava capacitando Davi. A caverna é lugar de capacitação de Deus, para ele liderar esses 400 homens. E quem ia ser esses 400 homens? Os valentes de Davi. Aquele exército de elite que ia dar água para Davi,
que ia lutar por Davi, que ia guerrear com Davi, que ia descer a peleja, a guerra com Davi, por Davi. Ei, levanta a tua mão, pastora Cláudia e pastor Luciano. Eu quero profetizar dentro dessa palavra e com a autoridade do Espírito Santo que Deus vai enviar. Deus vai enviar pessoas que reconheçam a unção de Deus sobre a sua vida. Homens desgostosos, homens, aleluia, angustiados, que acreditam na liderança para, aleluia, serem mudados, transformados. E sabe quem vai se tornar eles? Aquele exército de elite. Deus vai levantar um exército para guerrear com você, trabalhar com você, orar com você, beber água, dar água para você. Um exército que vai ser o seu protetor. Porque aquele exército, aqueles homens, eram os valentes de Davi. Estavam com Davi depois. Olha quem Davi estava liderando. Olha quem Davi estava treinando aqui. Aí o profeta Gade chega e traz uma resposta para Davi. Tem restauração aí? Teve reconciliação? Os irmãos que não acreditavam em você agora estão aí com você? Reconhecendo a unção de Deus na tua vida? Esses homens que precisavam de restauração estão sendo restaurados, Davi? Agora Davi tem uma resposta: sai dessa caverna e entra na terra de Judá. Sai dessa caverna e entra na terra de Judá. Judá significa louvor, agradecido, exaltado. Porque toda passagem numa caverna não é para sempre. É temporária. Aí Deus fala para Davi: olha, Davi, sai dessa caverna e vai para Judá. Porque agora chegou o momento de você louvar a Judá. Chegou o momento de você agradecer em Judá. Chegou o momento de você ser exaltado em Judá. Levanta a tua mão nessa manhã, se você acredita nessa palavra. Deus está dizendo para alguém aqui nessa manhã: chegou o dia de você sair dessa caverna. O profeta foi até Davi dizendo: sai dessa caverna e vai para Judá. O Senhor está dizendo para alguém aqui, aleluia, sai dessa caverna hoje. Sai dessa caverna hoje, sobe para Judá. Porque Judá é lugar de adoração. Judá é lugar de exaltação. Judá é lugar de louvor. Esteja pronto para sair. Não construa nos fundamentos da história de sofrimento, mas use cada passagem difícil da sua vida como um combustível para você vencer. Se coloque de pé nessa manhã. Com a permissão da pastora Jéssica, louva o Senhor. Nessa manhã o Senhor está te tirando dessa caverna. Você chegou aqui nessa manhã vivendo uma caverna na tua vida. Você entrou dentro dessa caverna para esconder, para aleluia, achando que era o seu lugar de morte. Mas deixa eu dizer, esta caverna, o Senhor está dizendo: sai dela hoje, vem para Judá. Porque em Judá tem louvor, tem adoração, em Judá tem restauração, em Judá tem reconciliação. Levanta a tua mão nesse momento. Começa a adorar o Senhor aí. Você que quer nessa manhã, que você sentiu, você está vivendo este momento na tua vida. Você falou: missionária, por muito tempo, muita perseguição, as lutas, as dores me fez entrar dentro dessa caverna e eu me escondi lá. Só que você não entendeu ainda que dentro dessa caverna não é para você ficar parada. Não é para você morrer dentro dessa caverna.
Deus permitiu você ir para dentro, fugir, se esconder dentro dessa caverna, para você clamar a Ele. Vem aqui na frente que eu quero orar por você. Você que está vivendo este momento, você que se escondeu dentro dessa caverna, o Senhor está dizendo: hoje você vai sair dela e vai para ajudar. É manhã de você vir para ajudar. Oh, pode vir na frente. Vem receber oração, porque nessa manhã o Senhor vai te dar força. Nessa manhã Ele vai renovar suas forças para você sair dessa caverna. Deus está te capacitando nessa manhã, está te treinando para você vivenciar o que Deus tem para você. Davi tinha um trono esperando por ele. Oh, Espírito Santo, Davi tinha uma promessa, Davi tinha um reinado esperando por ele. Ei, até hoje o diabo tentou contra a tua vida, te paralisar, te matar, te ofuscar, te oprimir. Mas nessa manhã o Senhor está dizendo: sai dessa caverna e vem para ajudar.